Sou o Davi. Eu fiz algumas milhas aí no Direct Response e agora eu vou te dizer exatamente como que eu cheguei nos 7 dígitos por mês. Eu já fiz outro vídeo posterior a esse, mas eu fiquei chi- em círculos, indo em círculos de novo, de novo, de novo, e não falei nada de relevante, nada que agregasse realmente algum tipo de valor. Então, eu saí de quê? O que mais que eu posso falar? Eu saí de editor comum. Tive uma agência de edição, no All Time High tinha 3 editores, 3 a 4 editores. Depois disso virei copywriter, trabalhei em 3 operações, fiz a minha própria operação. Em 2 anos aí a gente fez quase 10 milhas, a gente não fez 10 milhas ainda. Em 2 anos a gente fez quase 10 milhas aí. E já tem alguns meses consecutivos que a gente chegou a fazer 7D mês. Só com 3 pessoas, né? E o que é uma quantia significativa e que não é muitas pessoas aí no Direct Response que atinge esse valor. E agora eu vou te mostrar como que eu fiz. E eu separei isso aqui em alguns blocos, né? E o primeiro bloco é o quê? É o efeito compound, né? O que é o efeito compound? Cara, é literalmente, é só respeitar o tempo. É só respeitar o tempo. Você respeitando o tempo, você trabalhando, você trabalhar duro é o mínimo do mínimo, tá? É o mínimo do mínimo. Porque chega um ponto que todo mundo trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Só que daí vem a questão de paciência. E principalmente com quem é jovem. Com quem é jovem não tem muita paciência. Não quer saber muito esperar. Não quer saber deixar o tempo compor, e compor, e compor, e compor. E o que que eu me refiro por compor? Quanto mais você vai fazendo a mesma coisa, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, você vai ficando melhor naquilo. Você vai ficando melhor. E aquilo ali vai compondo, e vai compondo. E chega um ponto em que ao invés do crescimento ser assim, ele vai ser assim. E você vai explodir, entendeu? E meio que não tem muito mais segredo além disso. Com o tempo, as coisas elas vão, além de você ficar muito bom naquela coisa que você está fazendo, e você vai ter essa explosão, as coisas vão caindo nos locais corretos, entendeu? As coisas vão vindo até você. Você vai chegar, vai conhecer uma pessoa, você vai começar a contratar pessoas com base na sua necessidade. Você vai começar a aprender coisas com base na sua necessidade. Então, ou seja, chega um ponto que a maioria das coisas elas vão cair no local correto, de certa forma. Então, é meio que você só precisa continuar e continuar e continuar e continuar. E lembra, trabalhar duro, todo mundo faz. Todo mundo, chega um ponto que todo mundo faz. Trabalhar duro não é o suficiente. É questão de você trabalhar duro, mas trabalhar com consistência. E quando você trabalha com consistência, as coisas começam a cair de novo, de novo, de novo, de novo, e você começa a ter essa explosão aí nesse crescimento. E deixa eu ver o segundo bloco, né? O segundo bloco é volume gera sorte. Nesse ponto aí de fazer 7 dias no mês, e volume gera sorte, né? Volume gera sorte. É o que eu digo que o tema do bloco 2, né? A gente produziu muito, mas muito volume mesmo. Teve alguns meses que a gente produziu mais de 200 e poucos ads. 3 pessoas, um gestor, um copywriter e um editor. Produzi 200 e poucos ads. Em um mês. Em um mês. Aí eu te pergunto, isso daí é volume ou não? Você que responde. Chega um ponto em que todo mundo trabalha duro e todo mundo está trabalhando com constância. Só que trabalhar duro não é necessariamente significa trabalhar com volume, entendeu? Trabalhar com volume. E a gente produziu muito volume, muito volume. E quando você produz volume, você tem mais sorte. Você taca tanta coisa na rua, tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Chega um ponto que você acerta um criativo ali, você acerta um microlead aqui, você acerta uma batalha aqui, você acerta um pedaço de copy aqui. Aí você aplica aquilo 50 vezes, e aquelas 50 vezes vão vir 10 coisas mais, e a partir daquelas 10 coisas mais, você replica de novo, e a partir daquilo vai virar um ciclo, e vai virar uma bola de neve. Virar uma bola de neve, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí você taca tanta coisa, que você começa a acertar muito. Você começa a acertar muito, entende? E você começa a ter sorte, de certa forma. E aí você começa a escalar mais, escalar mais, escalar mais, escalar mais, escalar mais. E trazer mais volume. E assim, tem alguns pontos aqui que não é só volume, é volume com inteligência. Volume com inteligência. Tem o Anthony ele ensina muito bem sobre essa questão aí de volumar com inteligência. Ele fala sobre a central de psicologia de anúncios. Ele é um dos caras que eu mais aprendi também. Anthony Resende.
Anthony.res no Instagram, se vocês quiserem seguir ele lá. Ele tem um workshop muito bom, que eu inclusive comprei e eu recomendo pra todo mundo. Fez uma diferença do caramba. A gente volumou e volumou com inteligência. A gente foi separando variável. Foi escrevendo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. No próprio criativo, a gente já estava testando Avatar para pegar e escrever na própria microlead. Então, ou seja, a gente escreveu muita coisa com volume, mais volume com inteligência. E tem muita gente aí que não voluma e também não é rápido o suficiente. Que nesse mercado, assim, as coisas assim, muda muito rápido. Muda muito rápido. Tem oferta aí que escalou pra caralho aqui em um mês, escalou cento e poucos milha no mês. No outro, caiu. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido. Então você tem que produzir no volume. Volume, e volume, 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 volume. Toda a quantidade de volume que você produz é pouco. Toda quantidade de volume que você produz é pouco. É pouco. Ah, fiz 50 anúncios. Foda-se. É pouco? É pouco. Não é o suficiente. Produz mais. E 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 mais. É uma parada meio obsessiva. É. Mas daí você quer grana ou não? Eu quero. Então eu produzo pra caralho. Pronto. Esse é o tal segredo aí. É volume, volume, volume. E aí vem a terceira coisa, né? Volume, mas você me pergunta, e aquelas outras operações? Tem gente pra caralho. Tem 50 mil editor, 50 mil copy, 50 mil aqui, blá 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 blá. Como que eu ganho dessas operações? Você não ganha. Você não ganha. O que que você faz? Você se especializa em um nicho e você fica melhor naquele nicho. Você pode até não ganhar daquelas operações grandes naquele nicho, mas você vai ganhar grana pra caralho sendo muito bom em um nicho só. A gente aqui, eu faço a mesma coisa no mesmo nicho, mesma quantidade de criativo. Não, não mesmo, mas aumentei o volume. Mas assim, mesmos criativos, mesmo nicho, mesmas microleads, mesmas VSLs, só no mesmo nicho. Faz uns 2 anos, faz mais de 2 anos na real. Mas eu escrevo só pro mesmo nicho. Aí você me pergunta, mas daí isso não acabou com o seu crescimento? Muito pelo contrário. Eu fiquei muito pica nesse nicho. E foi um dos big nichos. E foi um dos big nichos. A gente tem uma das ofertas que mais escalou em espanhol de info. Eu não vou falar qual é, né? Pô, não vou falar. Mas a gente tem uma das ofertas que mais escalou porque eu fiquei bom pra caralho. No mesmo nicho. No mesmo nicho. E tem um negócio que o Naval fala que é sobre você não competir com as empresas grandes, mas você vai que meio que para um micro nicho e você fica melhor naquele nicho. E nessas empresas grandes podem ganhar de você naquele micro nicho. Eu fiz algo similar, só que no meu caso, eu consigo me manter com as empresas grandes porque eu sou bom nesse mesmo nicho. Ponto. Não tem muito mais segredo. E volto naquela questão do bloco um, que é o efeito composto, você respeitar o tempo. Conforme de você respeitar o tempo. Em resumo, é isso. É, E a maioria dos copywriters quer escrever sim. A maioria dos copywriters e donos de operação quer escrever para 50 mil nichos, quer testar 50 mil ofertas, em nicho diferente, de jeito diferente, quer testar isso, quer testar nutra, quer testar isso, quer testar aquilo. Fusca azul. Bate no teu amigo aí do lado. Acabou de passar um Fusca azul aqui, ó. A maioria dos copywriters quer o quê? Testar 50 mil anúncios, ou 50 mil oferta e nicho diferente, ao invés de focar só em um. E o que que acontece? Eles acabam perdendo muita inteligência de mercado, muita inteligência de psicologia, muito senso comum e muita intuição. O que que eu me refiro por intuição? Você, copywriter que é bom pra caramba e escala pra caramba, você sabe o que que eu tô me referindo aqui que é intuição. Você começa a escrever e na tua cabeça vem a frase, ou a palavra exata, o benefício, a dor, a forma como é que você deve fazer o future pacing para aquela frase específica, para aquele trecho específico do anúncio, ou qual gancho combina com aquilo, qual gancho visual combina com aquele gancho que você acabou de escrever e você acaba desenvolvendo uma intuição. Você olha para anúncio, você sabe que ele está escalando. Ou se você está scrollando assim no TikTok e você percebe, tal avatar vai dar muito bom nesse criativo. Esse avatar vai escalar pra caramba. Você desenvolve essa intuição só com o tempo. E uma das coisas, não adianta você estudar mil e uma coisas, porque você dá mil e um cursos, você lê mil e um livros, sendo que você não tem tempo. A única forma que eu vejo de ficar bom em copyright
é com o tempo. Literalmente, é com o tempo. Você não pode fugir do tempo. Não tem muito segredo. Não pode fugir do tempo. É isso, não tem muito mais segredo além dessa questão. Você focar só em um nicho, né? E você fica muito, muito bom, muito bom, muito, muito, muito bom. E você só pega e explode. Meio que você tem uma vantagem injusta contra outras pessoas que estão escrevendo a 50 mil, para 50 mil nichos, para 50 mil coisas ao mesmo tempo. É que é como se você tivesse 17 caminhos na tua frente. Imagina aqui, 17 caminhos aqui. 17 caminhos aqui. 17 caminhos. Aí, você tá colocando sua energia nos 17 caminhos. E essa energia tá ficando esparsa, tá ficando fraca, leve. E aí, ela vai sendo distribuída. Você avança 5 centímetros em cada um desses 17 caminhos. E aí, o que que acontece se você pegar toda essa energia que está indo para os 17 caminhos e focar só em um? O que que vai acontecer? Se ao invés de avançar 5 centímetros, você vai avançar 20, 25, 50, 1 metro. Você vai pegar e vai explodir. Vai ver. Ó, meu sovaco. Vocês vão pegar e vai escalar pra caralho. É isso. É isso, naquele nicho específico. Ponto. Aí vem mente e resultados, tá? Uma das coisas que eu fiz, que é um pouco diferente para copywriter aí, mas ainda assim segue quase o mesmo princípio. Mas isso daqui é principalmente para dono de operação. O seu exterior, ele vai afetar muito o teu business side of things, né? O seu lado business das coisas. Enquanto eu estava escalando pra caramba, eu estava resolvendo os meus problemas mentais, de certa forma. Como assim? Estava resolvendo meus traumas. Eu estava experimentando novas coisas, eu estava testando novas coisas, eu estava me questionando e sempre tentando processar o meu mental ali, as minhas coisas pessoais. E aquilo me trouxe um desenvolvimento pessoal muito grande. Me transformou em uma pessoa muito melhor, muito boa, muito mais sociável. E aquilo expandiu a minha mente de uma forma que essa expansão pegou e foi sendo afetada nos meus negócios. Teve pessoas que começaram anos antes de mim, como copywriter, ou como dono de operação, que às vezes voltaram a trabalhar como copywriter, ou que eu peguei, passei o faturamento da pessoa, tendo o quê? Em mês, eu passei o faturamento da pessoa, só por conta desse bloco aqui, que é do meu bloco de expansão mental, do seu pessoal. Esse bloco de expansão mental se refere a você pegar simplesmente experimentar novas coisas e você resolver essa questão dos traumas. Essa questão dos traumas é muito importante, porque conforme você vai resolvendo essa questão dos traumas, sua mente vai ficando mais e mais tranquila. Você vai tendo mais paz, menos ansiedade, menos problema, menos isso e menos aquilo. E vai liberando espaço mental para mais coisas serem colocadas dentro da tua mente. E conforme essas coisas vão sendo colocadas dentro da tua mente, dependendo do que você coloca, essas coisas. Ó, a lapa de braço. Dependendo, essas coisas. Dependendo. E dependendo das coisas que você coloca nesse espaço mental que é liberado, de você resolver esses traumas, resolver esses problemas mentais, esses BOs, esses desejos seus também pessoais, que, porra, você também vai querer comer uma menininha, você também vai querer sair com os amigos teus, você vai querer fazer X, Y, Z. Você vai resolvendo isso, pouco a pouco, e obviamente você também não vai ser um filho da puta que vai tacar tudo, vai extravasar. Não, você não vai fazer isso, mas você vai experimentar as coisas, você vai resolver os seus traumas, você vai perdoar sua mãe, seu pai, você vai realmente entender o seu local espiritual na tua família, você vai deixar de ser pai da sua família, e aí você vai parar de carregar esse peso, aí você vai ficar menos infeliz, você vai ficar mais feliz, vai ficar mais tranquilo, você vai voltar para o seu estado que é para você ser, e dependendo do que você coloca nessa liberação mental que vai acontecer na tua mente, você pode explodir ou você pode manter aqui. Mas mesmo se você manter aqui, ainda vai ficar muito bom, porque você vai estar muito mais feliz, independente. Mas dependendo do que você coloca, você pode pegar e só explodir. Entendeu? Isso é outra vantagem justa contra as outras pessoas. De novo, eu volto a falar. É aquilo que o Alex Hormozi falou alguns anos atrás. A sua empresa trabalha mais em você do que você trabalha nela. Ponto. Agora vamos pro próximo bloco, né? Ser autodidata. Tá. Eu
Para quem não sabe o background, eu fui copywriter em três operações diferentes. Eu tive uma copywriter head para me ensinar só na última. No restante, uma delas eu fui copy editor também, mas em resumo, nelas eu aprendi por conta própria. Eu testei os bagulhos por conta própria. Eu fiz os bagulhos por conta própria. Eu assisti curso, eu estudei copy por conta própria, analisei, fiz meus SPY, eu fui testando novas formas de SPY, fui conversando com o IA, fui fazendo isso, fui fazendo aquilo, fui lendo livro, fui fazendo isso, blá blá blá. Fui fazendo tudo isso por conta própria. Eu não tive um copywriter chief, não tive um head, não tive um mentor, de certa forma, para me ensinar os bagulhos. Eu tive alguns amigos que eu perguntei algumas coisas? Tive. Plácido, Pedro, Bruno, e mais outras pessoas aí que eu não lembrei o nome agora. Mas essas pessoas aqui que eu falei me ajudaram bastante em alguns elementos de cópia ali. Mas nenhum deles chegaram, sentaram aqui do meu lado e falaram: Ah, Davi, eu vou te ensinar exatamente como é que é a estrutura de cópia, disso. E de aquilo. Não, eu aprendi por conta própria. Ponto. Com as minhas próprias percepções, da forma que eu achava que era correto. Trouxe resultado? Trouxe. Agora tá trazendo resultado? Tá trazendo resultado. Então, pra mim, tá servindo. Da forma que eu mesmo aprendi. Ponto. Isso eu falei só do copywriting side of things, no lado do copyright, no lado do copywriting, de conhecimento de copywriting. Mas eu me refiro a isso com outras coisas. Você pode literalmente aprender qualquer coisa que você quiser aqui por conta própria. Tô generalizando? Tô, mas a maioria das coisas você consegue aprender por conta própria. Você não precisa de outra pessoa para te ensinar. Você só chega lá e pesquisa por conta própria, pega e aprende. Tipo assim, num curso ou em alguma outra coisa assim. Eu digo mais na questão assim, para quem não tem head, para quem não tem um corporate chief ele te ensinando. Seria ideal se você tivesse isso? Seria. Mas você não necessariamente precisa. Ponto. No fundo, você consegue aprender por conta própria, analisando o copy, escrevendo pra caramba, questionando você mesmo com o IA, e conversando com a IA mesmo, para você sair da tua própria cabeça e para ela poder questionar os seus próprios pensamentos, entendeu? Agora vamos pegar e falar do bloco 6 aqui, né? Não te identificar com os resultados. Eu tive vários meses aqui fazendo 7D por mês. Consecutivo. Vários meses consecutivos fazendo 7D por mês. Mês passado a gente fez quase 700k. Isso é pouco pra caramba. Pouco. Pouco demais. Pouco demais. Foi com um lucro relativamente legal? Foi. Mas é pouco. Pra mim é pouco. Pra mim é pouco. Mas eu não me identifiquei com aquele resultado. De pouco, aquele resultado ruim, né? Foi o primeiro resultado ruim que a gente teve em vários meses seguidos, que foi abaixo de 1 milhão. Perfeito? Eu tô achando isso ruim? Tô. Mas eu não tô me identificando, eu não tô falando, porque a gente não conseguiu escalar, porque eu não fiz a gente escalar, minhas copies não fizeram a gente escalar 7 de mês, no mês passado, eu sou um copywriter ruim. Não necessariamente. Mas eu também não tô me identificando com esse lado ruim, mas eu também não me identifico com o lado bom. Porque as copies porque minhas copies fizeram a gente escalar 7D. Um lucro muito bom. Eu sou um copywriter bom. Não necessariamente. Eu sou um copywriter ali mediano na minha cabeça. Na minha cabeça eu sou um copywriter mediano. Copywriter aqui, ó. Eu não me identifico tanto com ruim, nem com bom. Porque a partir do momento que eu me identifico com isso, a minha cabeça vai assim, ó. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E os resultados meus vão afetar o meu estado mental. E quanto mais o meu estado mental vai ser afetado, se eu tiver, por exemplo, numa espiral de não acertar coisa, a minha cabeça só vai indo pro mal, pro ruim, e pro ruim, e pro ruim, e pro ruim, pro ruim, pro ruim. E se eu me identificar com meu sucesso, e eu estiver acertando coisa pra caralho, minha pica vai crescer assim, e eu vou falar, porra, eu sou foda pra caralho. E aquilo ali vai pegar e vai alimentar meu ego. E aquilo ali vai afetar também o meu julgamento. Vai colocar uma névoa no meu julgamento. Então, ou seja, eu não me identifico tanto com o bom, nem com o ruim. É uma coisa muito importante que a gente tem que seguir. Se a gente não tá acertando, a gente vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu acho que a gente não tá acertando por conta de. A gente não tá escalando por conta disso, 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 disso. Se a gente tá escalando, eu vou falar, a gente tá escalando por conta disso, 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 vamos fazer mais? Ponto. Acabou. Acabou. É isso. Você não vai se identificar com isso. Você é uma pessoa. Foda-se se você acertou isso ou acertou aquilo. Obviamente, você tem que ter seu ego? Tem. Mas você não pode deixar ele afetar teu julgamento. Entende? Aqui, ó. Agora vem um ponto bem interessante. Processar. Eu coloquei esse nome de processar barra cognitive overload. Cognitive overload. Overload. O que eu me refiro com isso, cognitive overload? Você imagina o seguinte.
Você. Mas já teve um momento em que você ficou aqui, ó. Ó, o Pix caiu. Pix caiu. Você ficou aqui, ó. Você ficou aqui, ó. Opa. Tô aqui, ó, scrollando. Tá vendo? Ficou scrollando pra caralho aqui. Aí teve algum dia que você provavelmente ficou scrollando várias horas seguidas. Várias horas seguidas. E você sentiu como se você tivesse conectado, sedado pra caramba. Aí você ficou, sabe, sedado. Por que que isso acontece? Porque a tua mente, ela tem um espaço. É como se eu estivesse enchendo isso daqui de café, ó. Eu ia até mostrar com café de verdade, mas acabou o café. Infelizmente, nós bebemos aqui pouco café, né? Tem pão de queijo ali também. Quem é mineiro ou goiano sabe. Mas tá, a nossa mente ela é como esse copo aqui, ó. Você enche isso daqui, vai chegar uma hora que ela vai ter que transbordar. Quando ela transborda, a gente meio que fica sedado, meio que isso, meio que aquilo. A gente chega um ponto que a gente precisa beber. E o que que é o ato de beber para não vazar aqui? É processar os nossos pensamentos. O nosso conhecimento. Não, não é pensamento, mas assim, é estímulo. Em resumo, a gente precisa processar os estímulos. Eu não me refiro só de estímulo daqui, ó. Eu me refiro de estímulo da vida mundana, estímulo que vem ao você pegar e ver aqueles númerozinhos ali e ver essa notificação cair aqui, ó. Essas notificações caírem. É bom pra caralho. Mas você precisa pegar e processar isso. E aí, quando você não processa, acontece aquele tipo de. O que aconteceu, o que você sentiu quando você ficou 8 horas aqui, ou sei lá, várias horas aqui scrollando, e você se sentiu meio sedado. Isso é o que acontece com a vida mundana. É como se você pegasse um computador ruim e você tentasse achar um programa bem pesado, sei lá, um Premiere da vida, que é bem pesado, em um computador ruim. E que nesse computador ruim já tem quatro programas bem pesados rodando simultaneamente. Aí você pega, baixa um novo e tenta rodar ele. O computador vai crashar. Vai crashar. Você não vai conseguir rodar. Você não vai conseguir rodar. Você não vai conseguir funcionar. Você não vai. Então, você precisa processar. Ah, Davi, como que eu faço isso? Como que eu processo esses estímulos que vêm na minha cabeça para eu poder ficar aqui em você assim, calmo, sem ansiedade, sem medo e focado aqui no presente, no agora, sem ficar preso no futuro, sem ficar remoendo o passado, mas ficar aqui, ó, zen, simplesmente ficando quieto, sentado, em silêncio, num quarto, olhando pro nada. Ou você ir diminuindo a quantidade de estímulos do seu dia a dia. Se antes você scrollava 5 horas aqui, você vai diminuir para 30 minutos. Aí foi 5 horas a menos de 30 de estímulo. E aí, lembrando, naquela lei de Newton, na lei de conservação da energia, nenhuma energia, ela não se destrói, ela não se dissipa, ela apenas se, ela apenas se transforma. Então, ou seja, essa energia de 5 horas aqui que você ficava scrollando, você vai tacar em trabalho, vai tacar em helicóptero, vai tacar em, porra, trabalhar, velho. Ou treinar, ou escrever, ou ler um livro, ou fazer alguma coisa de produtiva. Que o estímulo por hora, é menor, de certa forma. Porque assim, o estímulo de você ficar 5 horas scrollando numa rede social é diferente do estímulo de você ficar 5 horas lendo um livro. É um estímulo mais valioso e é um estímulo menor, mas é um estímulo mais valioso. Então, ou seja, não sei se você entendeu. Meu ponto é, você diminui o seu estímulo ao dia, né? Durante o dia. E conforme você vai diminuindo isso, vai processando, como eu falei, ficando parado assim, olhando pro nada. Conforme você vai fazendo isso, somente ela vai começar a receber estímulo, ela vai começar a receber dopamina de coisas que são valiosas, de certa forma, que nem o seu trabalho. Ou que nem Lecop. Lecop vai tirar dopamina, velho. Você já sentiu dopamina do caralho depois que você lê copy? Você tá com tesão de querer ler uma VSL até o final, mas você não pode que você tem que escrever anúncio. Você tem que escrever micolid pra finalizar pra você entregar a demanda.
É foda, bicho, é foda, é muito top isso. Porque daí você fica, pô, você fica com tesão do teu trabalho. Você recebe dopamina do teu trabalho. Isso é bom pra caramba. E aí você começa a fazer mais grana. Porque você começa a receber dopamina do teu trabalho. Então meio que essa é a forma que você consegue fazer o seu trabalho se sentir prazeroso, sabe? Porque os outros estímulos da tua vida é tão nulo, tão fraco, que o teu trabalho vira o teu estímulo principal. Chega e fica com duro depois de trabalhar, de querer trabalhar. De tão bom que é, sabe? Agora é o 8, né? Que é o desapego. Desapego emocional. Tá. Tem alguns pontos aqui que eu quero falar sobre isso, né? As coisas, elas acontecem. E você decide se as coisas são boas ou são ruins. A gente define uma coisa como ruim pelas nossas próprias concepções. Por exemplo, sei lá, hoje em dia, um cara de 36 anos casar com uma mulher, com a menina de 14 anos, é ruim. É uma coisa não socialmente aceitável, é uma coisa ruim. Mas, sei lá, em 1900 e lá vai cacetadas, era normal. Era normal. Era normal. O profeta Mohammed, ele casou com uma menina de 8 anos. Isso, na minha cabeça, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas naquela época, em 1400 e pouco, antes 1400 e pouco, que o profeta Mohammed ele estava escrevendo o Islã e tudo mais, e ele casou com essa menina aí, uma das esposas dele, era moralmente aceitável. Era algo correto, algo certo, algo bom, de certa forma. Então, essa questão assim de semântica, significado das coisas, é uma coisa assim que você tem que parar de ter. Meio que no sentido assim, você tem que parar de julgar, ou você tem que entender que é um pouco maleável. E se você realmente começa a aprender outro idioma, você começa a entender que existem certas palavras na língua portuguesa, na língua inglesa, e no espanhol, né? Que eu tô falando o que que eu sei. Eu sei português, espanhol e inglês. Eu sei esses três idiomas, é só. Você começa a entender que algumas coisas lá têm um significado diferente. Sendo que é a mesma palavra, mas é um significado diferente. E aí você começa a entender que o significado das coisas são um pouco diferentes. São um pouco diferentes ali. São um pouco diferentes. Então você tem que parar de ter isso daí. Essa questão de você atribuir muito significado para as coisas. As coisas acontecem. As coisas só são. Você que dá o seu significado. Não é nem que você tem que parar. Mas você consegue definir o significado das coisas. Então, por exemplo, acontece uma parada ruim, você consegue definir aquilo como uma coisa boa pra você. Entendeu? Ah, recebeu a rejeição da mina. Você só pode pensar, porra, a mina não me queria, eu não perdi tempo seguindo um trem que eu não senti medo de pegar e chegar na mina. Perfeito. Eu melhorei. É uma coisa melhor. A próxima vai dar certo. A próxima não deu certo. Tô melhor ainda, vou querer ir mais ainda. Tô mais próximo ainda do sim. Tô mais próximo ainda do sim. Ponto. Você define o seu positivo. Ah, minhas contas de Facebook tudo caiu. Aconteceu melhor agora que eu tô fazendo 30 mil no dia do que quando eu estiver fazendo 1 milhão no dia. Melhor agora, porque aí eu deixo tudo bem estabelecido pra eu conseguir fazer 1 milhão no dia. Entende? Então, é nesse ponto que você vai meio que definir o significado das coisas. Você entende que é maleável tudo. E você tem o poder de definir o significado das coisas. E o significado que você define das coisas hoje, ele é de onde que você tirou isso? Do teu condicionamento, das pessoas à tua volta, e da tua criação e da tua própria percepção do que é moralmente correto, construído pela sociedade através de, sei lá, mídias que você consumiu, filmes que você consumiu, animes que você consumiu, os jogos que você consumiu, e pronto. É isso. Livros que você leu, tudo isso ajuda a construir sua própria percepção disso. Mas no fundo, você realmente tem o poder de atribuir o significado para as coisas do que você acha que é correto e do que você acha que é errado. Aí já entra no outro ponto, que é o bloco 9, que é o desapego emocional. Eu já conheci 2 bilionários na minha vida. E também alguns outros, umas centenas aí de milionários aí, principalmente lá na Colômbia, né? Que quem não viu, eu também fui lá pra Colômbia, fui pra Pereira e depois fui pra Medellín. Conheci alguns milionários lá também. Mas eu conheci 2 milionários específicos. Eu vou falar sobre um deles em específico, né? Se vocês podem até olhar no meu Instagram lá, um cara chamado Gui Martins. Ele me segue, eu sigo ele. E ele é um dos bilionários que eu já conheci, assim. E também contando com os outros milionários que eu já conheci também. E outras pessoas muito fodas que eu conheci. Todos eles têm um negócio bem interessante, que é o desapego. O que é o desapego? Desapego emocional das coisas. Como assim? Uma coisa ruim acontece, eles estão desapegados. E volta naquilo que eu falei de não se identificar com o sucesso ou com o fracasso.
Eles não se identificam com o sucesso ou com o passado, ou eles não se identificam com aquela situação, eles não se apegam àquela situação específica. Por que isso? Porque aquilo vai afetar o julgamento deles. E quando você está emocionalmente envolvido em uma situação, você não consegue agir da melhor forma para você atingir e obter o melhor resultado possível. Ponto. Mesmo que seja pro bom ou pro mal. Se você está identificado demais com sucesso, se você está emocionalmente envolvido demais com sucesso, você começa a ter um ego alto e você acha que aquilo, porra, caramba, eu sou merecedor disso aqui. Eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Todo mundo aqui me aprova. E você começa a não conseguir ver amigos falsos. Você começa a não conseguir ver um sócio que quer te trair. Você começa a ver umas pessoas ali que estão com inveja do teu sucesso. Você não consegue ver porque você está identificado demais com o sucesso. Você está emocionalmente investido com o sucesso. Ou com o fracasso, por exemplo. A solução para o teu fracasso, a solução para você sair do teu fracasso, que não é fracasso de verdade, fracasso temporário, é uma perca temporária, tá do teu lado ali, tá ali, ó. É só você pegar, girar a maçaneta assim da porta, abrir e o sucesso está do outro lado. Só que você não consegue pegar, girar a porta, a maçaneta, abrir e ver o sucesso ali porque você está emocionalmente investido na situação, no seu fracasso. Você não consegue ver, mas você não consegue. Por isso que você não consegue ver. Entende? Então, qual que é a solução para isso tudo? É literalmente desapegar. 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 Desapegar mesmo. Desapegar. Desapegar de tudo. Aí você me pergunta. Mas aí, minha mulher, meus filhos, ou não sei o que lá. Com filho é diferente, mas mulher, eu vou chegar nesse ponto aí. Meus negócios, isso e aquilo. Quando você tá desapegado, você começa a ter uma visão 360, entende? Vou estar até com mulher, que, por exemplo, que é uma das experiências mais que eu posso falar com propriedade, né? Quanto mais desapegado eu fiquei com mulher, mais mulher me queria e mais mulher eu peguei. Ponto. Incrivelmente, eu fui capaz de construir alguns relacionamentos aí bem interessantes, bem e criar algumas conexões bem profundas. Por quê? Porque eu estava desapegado. Para mim não me importava se eu perdia elas ou se eu ficasse com elas. Seria ruim se eu perdesse? Seria, mas seria só uma inconveniência. Aquilo não é o meu centro. E quanto mais eu agi assim, quanto mais eu me transformei nesse tipo de pessoa, mais mulher eu fiquei, mais mulher eu tive. Ponto. Agora eu tô tranquilo, que agora eu sou do bem. Agora eu sou de Deus, eu sou de Deus. É, agora eu não tô assim mais não. É, não tô assim mais não. Graças a Deus. Não tô assim mais não. Mas esse é o meu ponto. Com mulher e com negócio também. Você começa a entender que, cara, quando você tá emocionalmente desapegado, você também entende que as coisas não são tão profundas assim. O teu sócio não quer te tirar. Fulano, funcionário teu, não tá bravo contigo. Você também começa a entender que aquela mina, ela não tá brava contigo. Ou que aquela pessoa ali, ela não tá brava contigo. Ela só tá vivendo a vida dela. E ponto. É isso. E ponto. Acabou. Não tem muito mais segredo. Tem centenas de outras coisas aqui que eu poderia falar, mas eu tô aprendendo bastante sobre questão de ambiente e brotherhood, né? Que é camaradagem, né? Ambiência, irmandade. Eu tô aprendendo bastante sobre isso com. Tem esse carinha aqui também, tem o Emerson ali também, outro amigo meu. E tem também outro carinha que fica aqui, tem outro carinha que fica aqui. A rapaziada é muito prezada e muito braba, porque eu tô aprendendo sobre isso agora. Eu tô vendo o quanto que o ambiente afeta essa questão da energia, sabe? Aquilo que vem assim de dentro, que vem. Mas é algo que eu ainda tô aprendendo. Então eu não vou falar muito sobre isso agora. Mas é algum dos outros assuntos que eu posso jogar pro futuro, né? Esse é o meu ponto. E aqui é o Davi. E tô criando esse registro aqui pra vocês verem como que eu tô saindo aqui de 7 de mês pra 10 milha no mês. E 100 milhões no ano, talvez. Vamos ver como é que vai ser aqui as coisas. Eu acho que também a gente tem muita falta disso, né? A gente tem muita falta da linha de pensamento de um dono de operação que tá seguindo, né? A gente tem muita falta disso. Eu acho que pode ser relevante também. Eu tô gravando isso também para poder contratar pessoas. Se você é copywriter, e quer um serviço aí, copywriter júnior, que é bom seus viados.
Se for comprar Nutella de hoje em dia aí, não manda mensagem não, mas manda mensagem aqui pra mim. Tá? A gente pode surgir um trem aí. Mas é isso. Se cuidem e manda mensagem, manda aqui também, meu Instagram vai estar aqui. Não vou mandar meu Instagram, meu WhatsApp, mas manda mensagem, vem aqui no Instagram. Me diz ideia de vídeo também, manda nos comentários. E é isso. Ó,